Se você tem dinheiro fora do Brasil ou pretende mandar parte dos seus recursos que aqui estão para fora do Brasil, aí, montar um portfólio em dólar, e está em busca de informações com relação a offshore, conta pessoa física, tributação, planejamento sucessório, etc. Eu vou falar hoje aqui, nesse vídeo, de forma bem objetiva, bem direta ao ponto aqui sobre essas questões, né? Tenho diversos outros vídeos aqui no canal sobre tributação internacional, aí sobre tributação de estruturas offshores, mas hoje, especificamente, eu vou falar do seguro de vida internacional, um seguro resgatável, tá? Que é um produto específico que tem tido bastante adesão aí nos últimos anos, principalmente depois de 2024, né, com a vigência da Lei 14.754, em razão da estrutura desse produto específico, que é um seguro resgatável, e da eficiência tributária e até mesmo do ponto de vista sucessório que ele permite para residentes fiscais no Brasil. Então fica aqui, vou explicar. Às vezes você já tem um offshore, uma conta lá fora, parte dos seus recursos aí, né, parte do seu patrimônio financeiro no exterior, e desconhece essa ferramenta que eu vou explicar aqui, e pode ser interessante, né? Pode se aplicar ao seu caso e até mesmo você considerar alocar parte daquilo que já está lá fora nesse produto que é o seguro de vida internacional, um seguro resgatável, né? Tem que fazer análise, tá, gente? Tem que entender a movimentação de dinheiro lá fora, ver se tem variação cambial, entender a estrutura que você já possui, né? Não é sair fazendo, não. O que eu vou fazer aqui é trazer a informação como uma possibilidade e explicar isso do ponto de vista técnico, tributário e sucessório, e aí você considera essa informação naquilo que você já tem ou naquilo que você pretende ter. E se quiser uma assessoria específica para o seu caso, né, para que alguém olhe especificamente o seu caso, o seu patrimônio e estruture, né, eventualmente esse produto aí dentro da sua estrutura patrimonial, você pode falar comigo. Eu sempre deixo o meu WhatsApp aqui no início da descrição do vídeo, vai falar diretamente comigo e a gente analisa o seu caso de forma individualizada, tá? Mas vamos lá. Gente, é assim, ó, para começar, o que eu preciso explicar aqui? Veja, depois de 2024, com essa tal lei, né, que eu já mencionei, a 14.754, aquelas estruturas antigas, estruturas offshores, né, antigas, de pessoas que há muitos anos já tinham dinheiro no exterior, elas passaram a ter uma tributação automática aqui no Brasil. Então, a cada 31/12, né, as empresas offshores fecham balanço. E na declaração de imposto de renda entregue normalmente em maio do ano seguinte, eu tenho que dizer lá numa ficha específica qual foi o lucro apurado pela empresa no exterior em 31/12, e esse lucro é tributado automaticamente no ajuste anual em 15%, tá? Sai a guia lá, a guia sai junto com o imposto apurado na declaração. Isso passou a acontecer após 2024, com a Lei 14.754. Para quem tem conta pessoa física, ou até mesmo para aquelas pessoas que optaram pelas estruturas transparentes, né, que na época tinha lá a opacidade ou a transparência. A opacidade é isso que eu falei, que são estruturas, são entidades controladas no exterior. A transparência é uma abertura do patrimônio da entidade, de forma a você listar na sua pessoa física todos os ativos financeiros, e aí vigora o regime de caixa, que não tenho tributação automática, só pago o imposto aqui no Brasil quando eu efetivamente acesso ali o dinheiro, os rendimentos, via regime de caixa, né? Aonde está a questão que eu vou trazer aqui ao falar do seguro internacional, seguro de vida internacional, que é um seguro resgatável? Veja, o que acontece? A legislação, né, como eu disse, ela exige a tributação automática para uma entidade controlada no exterior, que vai fechar um balanço, e para as aplicações financeiras permanece o regime de caixa, então não tenho tributação automática. Se eu tenho, vou dar um exemplo aqui, se eu tenho um produto financeiro lá numa conta, tá, que ele é um título de renda fixa, por exemplo, que vai vencer daqui a X anos, não tem juros creditados, eu não resgatei, eu não vendi, eu não fiz nada, eu não tenho tributação aqui no Brasil até que haja liquidez, até que haja crédito de juros, venda, enfim, regime de caixa, né? O que acontece com esse produto específico que é o seguro de vida internacional? Veja, dentro do que prevê a lei 14.754 e a instrução normativa 2180, quando você tem um produto, né? Porque o que é esse seguro? Esse seguro, ele é um produto híbrido, tá? Que combina uma camada de seguro e uma carteira de investimentos por detrás dela. Agora, onde está a questão, né? Para que isso aqui funcione. Por isso tem que tomar cuidado e analisar caso a caso. Veja, o segurado, se o segurado ele puder definir ou influenciar a estratégia de investimento dentro da apólice,
Aí ela vai deixar de ser tratada como uma aplicação financeira e passa a ser tratada como uma entidade controlada. E aí não adianta de nada porque você vai ter tributação automática, é como se fosse uma offshore opaca. Agora veja, se, né, esse produto aí que é o Private Placement Life Insurance, normalmente como é chamado aqui dentro das ofertas aí, dos portfólios das estruturas estrangeiras que oferecem isso, né? Esse produto, ele, inclusive por décadas, tá, gente? Family offices estrangeiros aí, eles usam esse tipo de seguro como um veículo de diferimento fiscal legítimo, né? E até mesmo de sucessão. A sucessão, a previsão que ocorre ali nos documentos, nos prospectos desse seguro, é no sentido de que há uma transmissão direta aí para o beneficiário eleito lá no plano, né? Sem passar pelo inventário. Não vou falar aqui de questões de TCMD nesse risco, vai ficar muita informação, tá? Mas existe já uma previsão de transmissão direta para os herdeiros, do ponto de vista do planejamento sucessório. Com relação ao planejamento fiscal, são duas as questões. Uma é essa que eu já falei, que é, veja, se a condição é para que isso seja considerado pela legislação como uma aplicação financeira, o segurado ele não pode ter influência na estratégia de investimento, tá? Então, ele não pode ter influência na estratégia de investimento e aí, neste contexto, o produto vai ser considerado uma aplicação financeira sujeita ao regime de caixa, tá? Esse seguro de vida internacional resgatável. E, por fim, a minha recomendação aí, numa eventual contratação desse seguro de vida internacional, é a busca por seguradoras em jurisdições que não sejam paraísos fiscais. Tá? Para não levantar aí uma suspeita, enfim, algum risco da Receita Federal querer avaliar a substância dessa estrutura, desse produto e riscos de simulação de dizer, olha, você disfarçou uma entidade controlada através de um seguro que pode ser perigoso, inclusive gerar autuação com multa qualificada. Então, assim, veja, se a opção for por alocar parte do seu patrimônio nesse tipo de produto, considere uma jurisdição fora de paraísos e observe essa questão da influência na determinação, aí, na escolha dos investimentos, né, no mando, né, que é uma questão determinante para enquadrar ou não como entidade controlada no exterior, né, nesse comparativo. Entidade versus aplicação financeira. Gente, vou ficar por aqui. Quem quiser mais informações sobre isso, fale comigo. Eu posso prestar uma assessoria, responder dúvidas pontuais, até mesmo direcionar aí o seu caso para alguma casa que tenha esse produto e que possa atender aí dentro da sua necessidade, da sua demanda, tá? Da sua solicitação. Beleza? Eu sou o Alexandre, advogado aqui em São Paulo. Tenho diversos vídeos aqui no meu canal sobre tributação offshore. Tá? Se você tiver qualquer dúvida relacionada a qualquer assunto de estruturas estrangeiras, eu fico à disposição. Peço para se inscreverem no canal, curtam esse vídeo aqui, mande para um amigo seu aí. Um abraço a todos e até mais.